Deixa meu vento te levar para um novo lugar, para onde tu não sabes. É uma novidade, é parte do que eu prometi. E não precisa temer, pois eu serei com você. Te encherei de sabedoria, te encherei de conhecimento, e a minha graça não se apartará de você. Eu estou sentindo que está chegando uma novidade pra minha vida. É uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada, que está chegando uma novidade, uma novidade. Estou me levantando, teu tempo está chegando. Fiel fosses no pouco e sobre o muito te colocarei. Estou me levantando, teu tempo está chegando. Fiel fosses no pouco e sobre o muito te colocarei. Estou me levantando, teu tempo está chegando. Fiel fosses no pouco e sobre o muito te colocarei. Estou me levantando, teu tempo está chegando. Fiel fosses no pouco e sobre o muito te colocarei. Oh, glória! Tem novidade, meus irmãos, da parte de Deus chegando para mim e para a tua vida, meus irmãos. Porque eu e você fomos fiel a Ele, meus irmãos. E quando você é fiel para com Deus, meus irmãos, Ele faz o que você tanto quer, meus irmãos. Ele faz o que eu e você tanto deseja, meus irmãos. E nessa tarde, meus irmãos, Deus está trazendo novidade da parte dele para mim e para a tua vida, meus irmãos. Porque Ele viu que você fomos fiel, meus irmãos. E nessa tarde, meus irmãos, tem novidade da parte de Deus para mim e para a tua vida. Porque Deus é fiel, hein, meus irmãos? E desde já eu quero desejar uma boa tarde para todos meus irmãos, amém? E a paz do Senhor. Aqui que está falando é a irmã Tatiana. E eu venho trazer uma palavra para meus irmãos, amém, meus irmãos? Que se encontra em Apocalipse, capítulo 4 e o capítulo 5, amém, meus irmãos? Apocalipse, capítulo 3, o versículo 4 e o versículo 5, amém, meus irmãos? Perdão, meus irmãos, que eu falei, né? Ao contrário. Apocalipse, capítulo 3, o versículo 4 e o versículo 5, amém, meus irmãos? Apocalipse, capítulo 3, o versículo 4 e o versículo 5. Quem tiver a Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O 5, meus irmãos. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei seu nome do livro da vida, e confessarei seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos, é que eu e você, meus irmãos, não venha se contaminar, meus irmãos. Porque as tentações estão aí, né, meus irmãos? O inimigo está aí a todo instante para nos tentar, né, meus irmãos? Para que você venha cair em tentação, meus irmãos. Para que você venha pecar, meus irmãos. Mas que você não venha pecar, meus irmãos. Que você não venha cair em tentação, meus irmãos. Que você não venha se contaminar, meus irmãos, com as coisas desse mundo, meus irmãos. Porque esse mundo não tem o que dar mais não, meus irmãos. Esse mundo está contaminado, meus irmãos, de sujeira. Tudo que não presta está nesse mundo, meus irmãos. Porque Deus está voltando, meus irmãos. E eu e você não pertencem a esse mundo, meus irmãos. Porque esse mundo já é do maligno, meus irmãos. Esse mundo, o maligno já tomou conta dele, meus irmãos. E eu e você não pertencemos a esse mundo, meus irmãos. Porque a gente está só aqui só de passagem, meus irmãos. E nós vamos subir, meus irmãos, para a eternidade. Nós vamos subir, meus irmãos, para a morada celestial. Mas para isso, meus irmãos, eu e você não podemos se contaminar, meus irmãos. Eu e você tem que estar limpo, meus irmãos. Com as vestes limpas, meus irmãos. Porque Deus está voltando, meus irmãos. E para mim você subir não é de qualquer jeito não, meus irmãos. Para mim você subir, meus irmãos, a gente tem que estar com nossas vestes limpas, meus irmãos. Com as nossas vestes brancas, meus irmãos. E
E que nessa tarde, meus irmãos, você não se deixe contaminar, meus irmãos, pelas coisas desse mundo, meus irmãos. Porque o inimigo está aí, meus irmãos, para nos tentar, para nos fazer cair em tentação. Mas que você não venha se contaminar, meus irmãos. Que você não venha cair em tentação, meus irmãos. Que você venha fortalecer nosso espírito e venha matar nossa carne, meus irmãos. Porque para mim você subir, meus irmãos, não é de qualquer jeito não. Para mim você subir tem que estar com as vestes limpas, meus irmãos. E que você não venha se contaminar, meus irmãos, com as coisas desse mundo, meus irmãos. Porque o carnaval está aí, meus irmãos. A festa maligna, meus irmãos. E muitos, meus irmãos, nesse período, se afastam da presença de Deus para ir pular as festas do carnaval, meus irmãos. Para se contaminar, meus irmãos, com as coisas desse mundo. Mas que você, meus irmãos, vigie. Que você não venha se contaminar, meus irmãos. Que você não venha cair em tentação, meus irmãos. Pelas coisas da carne, meus irmãos. Porque a carne reina, meus irmãos. Mas que você venha estar firme e forte, meus irmãos. Na presença do Senhor, meus irmãos. Porque Ele está voltando, meus irmãos. E não é hora de brincar mais não, meus irmãos. É hora de mim de você se firmar, meus irmãos. Porque quem for limpo, se limpe mais, meus irmãos. Quem for sujo, se suje mais, meus irmãos. Porque Deus está voltando, meus irmãos. E para subir não é de qualquer jeito não, meus irmãos. Para subir você tem que estar com as vestes limpas, meus irmãos. Que você não venha se contaminar com as coisas desse mundo, meus irmãos. Porque esse mundo não tem o que dar mais não, meus irmãos. Deus está voltando, meus irmãos. E aí você não pertence a esse mundo, meus irmãos. Oh, aleluia. E para mim você subir, meus irmãos, não é de qualquer jeito não, meus irmãos. E você tem que renunciar. E você tem que matar a nossa carne. E você tem que estar limpo, meus irmãos. Porque se você tiver com a nossa veste, meus irmãos, uma manchinha qualquer, meus irmãos, você não sobe não. A nossa veste tem que estar limpa, meus irmãos. Branca, meus irmãos. Pura, meus irmãos. Porque Deus está voltando, meus irmãos. E não é hora de mim de você brincar mais não, meus irmãos. Que aí você, meus irmãos, não venha se contaminar, meus irmãos, com as coisas desse mundo, meus irmãos. Porque esse mundo é só ilusão, meus irmãos. Esse mundo é só coisa passageira, meus irmãos. O inimigo está aí, meus irmãos, para nos tentar toda hora, todo instante. Mas que você não venha cair em tentação, meus irmãos. Que você venha renunciar, meus irmãos. Que você venha matar nossa carne, meus irmãos. Que você venha se revestir da armadura de Deus, meus irmãos. Para quando o diabo venha atentar a mim a você não venha cair em tentação, meus irmãos. Oh, aleluia. Que você venha estar firme e forte na presença do Senhor, meus irmãos. Porque a festa, né, do maligno está aí, meus irmãos, carnaval. E muitos, meus irmãos, nesse período se desvia, sai da presença do Senhor para ir pular o carnaval. Mas Deus só está voltando, meus irmãos. E quando Ele vier, meus irmãos, é como ladrão. Ele não vai avisar o dia nem a hora, meus irmãos. Que aí você venha vigiar, meus irmãos. Porque Deus está voltando para subir, não é de qualquer jeito não, meus irmãos. Para subir você tem que estar com as vestes limpas, meus irmãos. Para subir, meus irmãos, você tem que renunciar. Tem que matar nossa carne, meus irmãos. Porque esse mundo não pertence mais a mim e a você, meus irmãos. Esse mundo não pertence a mim e a você. Esse mundo é do maligno, meus irmãos. Porque Deus está voltando, meus irmãos. E que você, meus irmãos, não se deixe se contaminar, meus irmãos, pelas coisas desse mundo, meus irmãos. Porque o inimigo, ele cega a mim e a você, para que você não venha enxergar que Deus é a única, que Deus, meus irmãos, Ele é, Deus, Ele, meus irmãos, Ele é tudo para nós, meus irmãos. Mas o inimigo, ele não cega, meus irmãos, para que a gente não venha enxergar que Deus é tudo que a gente precisa, meus irmãos. O inimigo, ele cega a gente, coloca uma venda nos nossos olhos, para que a gente só venha enxergar as coisas do mundo, para que você não venha enxergar que Deus, meus irmãos, é a melhor coisa na nossa vida, é Deus, meus irmãos. Porque Deus, Ele é amor, meus irmãos. Deus, Ele tem salvação para mim e para você, meus irmãos. Deus, Ele quer nos salvar, meus irmãos. Mas para isso você tem que querer, meus irmãos. Para isso você tem que renunciar. Para isso você tem que matar nossa carne, meus irmãos. Porque o inimigo, ele cega a mim e a você, meus irmãos. Para a gente não enxergar que o caminho, a verdade é Deus, meus irmãos. Porque o caminho, meus irmãos, que a gente tem que seguir o caminho de Deus, meus irmãos. Para que a gente venha ter a nossa morada eterna, meus irmãos. Para que a gente venha ter nosso cantinho, meus irmãos, na morada celestial. O inimigo, ele cega a gente, meus irmãos. Para que a gente não enxergar que só Deus, meus irmãos, é o caminho, a verdade e a vida. Mas que nessa tarde, meus irmãos, eu e você, meus irmãos, não permita que ele venha cegar a mim e a você, meus irmãos. Que você não se deixe, meus irmãos, ser contaminado pelas coisas desse mundo, meus irmãos. Porque esse mundo não tem mais o que oferecer, não, meus irmãos. Deus está voltando. Esse mundo já está contaminado, meus irmãos. Esse mundo já é do maligno, meus irmãos. E que você nessa tarde, meus irmãos, não venha se deixar se contaminar, meus irmãos. Que você, meus irmãos, venha se limpar enquanto é tempo, meus irmãos. Porque Deus está voltando. E Deus está dando tempo para mim e para você, meus irmãos, se limpar. Enquanto é tempo, meus irmãos, porque Deus está voltando. E para subir não é de qualquer jeito não, meus irmãos. Para subir você tem que renunciar. Para subir você tem que estar com as vestes limpas, meus irmãos. E que nessa tarde, meus irmãos, você venha renunciar, meus irmãos.
Que aí você vem matar nossa carne. Porque ele está voltando, meus irmãos. E para subir, você tem que estar com as vestes limpas, meus irmãos. Para subir não é de qualquer jeito não, meus irmãos. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana ter lido essa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor, e tenham todos uma boa tarde.